Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade às questões do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Havre, 1862. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, nesta manhã tão bela, para estudarmos o Livro dos Espíritos. Ajuda-nos, inspira-nos, ajuda-nos a desenvolver essa paciência dentro de nós, a olhar sempre para o alto quando as dores baterem à nossa porta. Envolva-nos através dos Teus benfeitores, dos Teus enviados celestes, nossos irmãos, diretores desta casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, do nosso patrono Eurípides Barçanufo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos na questão 456, correto? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. É o capítulo 9. Presta atenção, Olhuda, presta bem atenção, tá? E nesse capítulo, que é importantíssimo. Olha a pergunta. 456. Está com o livro aí? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirigem sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupa. Então os espíritos podem ver tudo o que a gente faz, pode ler até o nosso pensamento, nós vamos ver adiante. Mas eles só vão ver aquilo que eles querem dar atenção.
Se eles não quiserem, não vão prestar atenção. Entenderam? Alguma pergunta? Ficou bem claro? Tá. Então, eles podem ver tudo, porque constantemente estamos rodeados deles. Como é que é seu nome? Carol. É a primeira vez que você vem, Carol? Tá. Então, independente de nós, obrigado, independente de nós acreditarmos nos espíritos ou não, eles estão aí. Quem são os espíritos, Carol? Os espíritos são as almas dos homens que já morreram. Tua avó morreu? É espírito. Para onde que a tua avó foi? Para o mundo espiritual. Para o inferno ela não foi, porque não existe. Para o céu, que a igreja fala para virar anjo, também não foi, porque não existe. Então, a tua avó está no mundo espiritual. Pode ser um dos espíritos que te acompanha? Pode ser. Pode ser. Então, o espírito só tem na casa espírita? Não. Em tudo quanto é lugar tem espíritos. Uma pergunta e uma resposta tem sequência consequente, em sequência outra resposta que vai completando. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente conhecem. Frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Está vendo? Por isso que a gente tem que educar o nosso pensamento. Por isso que nós não enganamos os espíritos. Eles sabem muito bem quem nós somos. Sabem das nossas intenções. A gente pode enganar um ao outro, porém aos espíritos ninguém engana. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois de morta? Claro que sim, né? Vocês não sabem o que eu estou pensando aqui. Até sabem, porque eu estou lendo aqui, eu estou pensando na doutrina espírita, né, na questão. Mas a gente não sabe o que o outro pensa. Agora, os espíritos sabem. É muito mais fácil a gente enganar um ao outro, mas a eles nós não enganamos. Certamente, quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado, que vos vê. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Aí vai depender, né? Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Então, olha, isso é muito sério. As outras questões que vamos ler a seguida também são seríssimas. Por quê? Porque nós descobrimos que não estamos sozinhos aqui na Terra, no mundo. A doutrina espírita não inventou os espíritos. A doutrina espírita não criou os espíritos, não inventou. Os espíritos sempre existiram, sempre existiram. Só alguns poucos sabiam da existência dele e da sua influência. Hoje, a doutrina espírita abriu isso para todos nós.
Eles sempre existiram. Então não foi o Espiritismo que inventou os espíritos. Não foi. E eles estão ao nosso lado. Estão aqui no salão, sentado, prestando atenção, na nossa casa, na rua. E nos ajudam ou nos atrapalham. Agora, como que eu vou fazer para ter a companhia dos bons espíritos? Eu tenho que modificar a minha maneira de pensar, os meus desejos, meus sentimentos, para eu angariar a simpatia dos bons espíritos, o trabalho no bem. Aí a gente angaria essas simpatias, essas amizades, e eles nos protegem das armadilhas da vida, do mundo. Vocês, quem fez uma prece hoje quando levantou, antes de sair de casa? Levanta o braço. 1, 2, 3. Ó, vocês também não rezaram antes de sair de casa? Pois é. No sábado, o tema foi a prece. Se os espíritos nos rodeiam, na nossa casa tem espíritos, se são espíritos bons, a gente está bem. Mas se não forem espíritos bons, então a gente deve fazer a prece todos os dias quando levantamos. Pedir a Deus proteção, pedir a Deus que nos ajude a ter sucesso nos nossos empreendimentos. Por exemplo, eu vou pedir um emprego, eu estou sem trabalho. Senhor, me ajuda, eu vou até aquele lugar, vou falar com o dono da empresa, vou levar meu currículo, me ajuda. O que custa a gente fazer isso? Porque senão a gente fica entregue à nossa própria sorte. Podem até atrapalhar. A gente chega lá para pedir um emprego e o espírito fala assim, não emprega ele não emprega ela não. Não faça isso. O camarada olha o currículo e diz assim, venha outra hora. Então é fundamental a gente fazer a prece, agradecer, aí foi um pedido, agradecer a noite de sono, agradecer e começar o dia bem. Obrigado pela noite de sono, Senhor, obrigado por mais um dia, ajuda-me a cumprir com o meu dever. E que Jesus abençoe meu lar e a minha vida, dos meus familiares. Pronto, uma prece simples. Porque eles nos cercam, os bons espíritos vão ver que a gente está querendo caminhar de maneira correta. Aí vocês podem perguntar assim, mas Deus não sabe o que é bom para mim? Para que eu vou pedir a Deus? Quando você pede a Deus, você entra em sintonia com eles. Por que vocês não sentam aqui? Quer sentar, senta aqui. Se eu ligar a televisão, eu vou pegar o canal que eu sintonizar, não é? Então, se eu ligar a televisão aqui agora, ou um rádio, eu vou captar a onda que vem de rádio ou de televisão. A televisão vai transformar, esse aparelho vai transformar essa onda em som, imagem, em cor, em movimento. O rádio vai transformar essa onda em voz. Então, todas estão passando aqui. Só eu botar o aparelho e sintonizar. O pensamento, o nosso pensamento, se propaga em forma de onda também. Ondas curtas, ondas longas, e tem uma frequência. Todo mundo está pensando. Todo mundo pensa. Ninguém consegue parar de pensar. O pensamento é contínuo. A gente pensa o tempo todo. Até na hora de dormir. Quando você dorme, você sai do corpo e continua pensando. Pensando e sentindo. O sentimento é a qualificação do pensamento. Então, esse meu pensamento vai sintonizar com alguém ou alguma coisa.
Sempre. Então, com quem eu quero sintonizar? Aí depende dos meus desejos, do que eu quero. Como nós somos imperfeitos, nem sempre a gente está pensando coisa boa o tempo todo. A gente pensa na coisa que não presta também, não é? Às vezes vem na cabeça. Então a gente pede socorro a Deus, ao Criador. Me proteja, me socorre, não me deixa entregue a pensamentos ruins que estão vindo à minha cabeça. Porque muitas vezes esses pensamentos estão sendo impostos na gente. Às vezes sai da nossa cabeça, mas se você se agrada daquele pensamento, você entra em sintonia com aquela onda de pensamento. Aí quando você sai do corpo, você vai estar com aqueles que pensam igual a você. Então é muito importante a gente fazer uma prece, elevar o pensamento, aumentar a frequência. Quanto mais elevado, maior a frequência. A frequência é a velocidade das ondas. Aí você vai entrar em sintonia com Deus. Ele vai mandar os espíritos te proteger. Se entrar com os bons espíritos, eles vão a Deus para Deus autorizar eles nos ajudarem. Então a gente pede a Jesus, pede a Deus, aos bons espíritos, que virá o socorro. Tem um livro do André Luiz chamado Entre a Terra e o Céu, que nós vamos estudar aqui. E há um problema na residência, né, de uma menina, e ela faz uma prece sentida pedindo socorro para sua mãe. Eu não vou entrar em detalhes aqui do trabalho. Só que essa prece foi em nosso lar. Essa prece foi lá em nosso lar. E lá eles disseram assim: e tem alguém pedindo socorro da terra. É uma das nossas protegidas. Vamos ver o que está acontecendo. E eles vêm. O capítulo é logo no início, capítulo 2 ou capítulo 3, que diz assim: prece refratada. Porque ela direciona a prece à mãe, porque a mãe estava desencarnada. Pede a mãezinha para ajudá-la, ajudar a madrasta que estava doente. Só que a mãe é que estava ali colocando a madrasta doente, era a própria mãe. E a prece não foi na mãe, a prece foi lá em nosso lar, pela sinceridade dela. Foi numa colônia espiritual. E veio o socorro. E a partir daí se desenrola toda aquela história que está ali no livro. Então, olha só, a importância da oração. Quando bem feita, passando pela porta do coração, ela vai chegar aonde tem que chegar. E o socorro vem. Não tem uma prece que não seja ouvida, uma prece sincera que não seja ouvida por Deus. Se vai nos atender do jeito que a gente quer, a gente não sabe. Mas que vem o socorro, vem. É o livro Nas Fronteiras da Loucura, creio que sim, do Divaldo. Eu vou contar a história. A menina, vocês entenderem a sintonia, vocês entenderem essa influência dos espíritos. A menina trabalhava no bem, tinha ido fazer visita a uma pessoa, estava voltando para casa e numa rua esma, escura, uns homens a pegaram. Pegaram ela para se aproveitar dela e levaram para um canto escuro. E ela vinha do trabalho do bem e ela pediu a Deus: me ajuda. O doutor Bezerra, que acompanhava tudo, ouviu e vinha passando uma patrulha, e o motorista, o policial,
ligou a sirene e entrou naquele beco. O policial mesmo diz: eu não sei nem porque que eu estou entrando aqui. Quando os malfeitores perceberam, largaram a moça e correram. E ela foi salva. E se ela tivesse vindo de uma coisa que não fosse de tanta elevação? Se ela não tivesse em sintonia com os bons espíritos, poderia ter sido abusada, até morta. Por isso a gente não deve sair de casa sem fazer uma prece, e nem dormir sem fazer uma prece, porque a influência dos espíritos junto a nós, ela é constante, como disse aqui na questão anterior, está aqui, ó. Os espíritos veem tudo o que fazemos, podem vê-lo, já que estais constantemente rodeado por eles. Constantemente estamos rodeados pelos espíritos. Vocês não vieram para cá sozinhas. E vocês não vão embora sozinhos para casa. Algumas pessoas que chegam aqui obsidiadas, muitos espíritos ficam lá no portão, ficam lá fora, não entram. Quando a pessoa sai, eles acompanham aquela pessoa e continuam com elas. Muitas vezes eles entram, assistem, vão assistindo com vocês aqui as reuniões e vão se transformando, vão vendo coisas que eles não tinham visto ainda e dizem assim: poxa, aqui é um lugar bom, essa casa aqui me interessou, e acabam ficando aqui. De obsessores se transformam em trabalhadores do Cristo, espíritos que andavam conosco. Então é importante a gente vir à casa espírita, é importante a gente orar todos os dias, pelo menos ao deitar e ao se levantar, para que a gente tenha a companhia dos bons espíritos. Agora também é muito importante a gente trabalhar no bem, porque quando você está trabalhando no bem, você está fazendo uma coisa boa, você está ajudando alguém, os bons espíritos estão ali com você. Se eles nos rodeiam, os bons estão ali conosco. E eles nos protegem. Nos protegem. Quem escolhe a companhia espiritual somos nós. De acordo com o que eu sinto, o meu desejo. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. 459. Essa questão 459, os espíritas têm até na cabeça gravada, né? Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Olha aí. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Olha só. Frequentemente são eles que nos dirigem. Então eles influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações o tempo todo. Você é a primeira vez que vem também? Não? A doutrina espírita apenas está nos revelando isso. O que é revelar? Mostrar, tirar o véu. Isso sempre aconteceu e sempre acontece. Você acreditando ou não, aceitando ou não, é lei. Porque eles estão aqui, eles estão em torno de nós. Então, frequentemente, quer dizer, não é sempre,
Não é sempre porque tem coisas que partem da nossa própria cabeça. Frequentemente são eles que nos dirigem. Agora, se eles nos dirigem, onde é que está o meu livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio está na escolha que eu faço dessas companhias. Que companhia espiritual eu quero? Aí está o meu livre-arbítrio. Aí está o meu livre-arbítrio. Eu que escolho um bom espírito ou um mau espírito para andar comigo. Entenderam? Entendeu isso? Você? Como é que é seu nome? Lauciene? Entendeu, Lauciene? Por exemplo, ali na comunidade que a maioria de vocês moram, tem gente do mal ali, traficando droga? Tem ou não tem? Tem gente ali da milícia? O miliciano é gente boa? Não é. Que espíritos acompanham essas pessoas? É o Dr. Bezerra de Menezes? Então, junto a eles, tem espíritos maus. E incentiva, influencia o pensamento deles e incentiva eles a fazerem as maldades. Porque igual a eles, são iguais. Aí eu quero uma companhia dessa na minha casa? Não. Então eu tenho que proteger o meu lar. O nosso lar deve ser um ninho protegido. Vocês gostariam que invadisse a casa de vocês na hora que vocês estivessem dormindo? Eu tirasse a privacidade de vocês? Não, vocês fecham a porta, não é? Passa a chave na porta, tranca a janela, ou vocês dormem de porta aberta e janela aberta? Não, né? Tem medo de pular o ladrão? Pois é. Então vocês também têm que proteger dos espíritos maus. Por quê? A porta fechada e a janela trancada não impede a entrada dos espíritos. Eles entram, eles não precisam estar, a porta está aberta para entrar. Eles entram. Agora, se vocês quiserem a proteção dos bons espíritos, aí tem a proteção magnética, eles não entram. A importância de se fazer o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, vocês abrirem um Evangelho, ler em família. Se a família não quiser, vocês façam sozinhos. Lê ali 10 minutos. Bota uma garrafa d'água, uma jarra d'água, que eles vão colocar ali o remédio na água para vocês e pronto. Basta uma vez por semana, qualquer dia da semana, qualquer horário. Porque o anjo da guarda de vocês, todos nós temos um anjo guardião, ele vai se aproximar. Ou se ele estiver distante, fazendo alguma coisa, ele vai nos ver, ele vai nos ajudar. Então é importantíssimo a prece. É a prece que nos aproxima do Altíssimo. É a prece que nos protege da influência dos maus espíritos. A prece nos ajuda a nos transformarmos em homens de bem, a modificar o nosso caráter, mudar o nosso caráter. Já que não tem jeito, para onde eu for vem espírito do meu lado, vou passear, tem espírito, vou viajar, tem espírito, vou na casa espírita, tem espírito, vou na igreja, tem espírito, vou na macumba, tem espírito, vou no mercado, tem espírito. Para onde eu for tem. Não tem como se livrar deles. Então, já que não tem como me livrar, o que eu tenho que fazer? Escolher a companhia. Eu escolho. Escolho como? Com o meu pensamento, com os meus desejos. Então, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo? Eu preciso me conhecer melhor, me analisar. Estão entendendo? E vocês estão vendo como isso é grave?
porque isso influencia a nossa vida toda, desde o berço. Aquela criança ali, tem 1 aninho já? Quantos aninhos ela tem? 1 aninho. Ali é um espírito que entrou agora no corpo, há 1 ano. A mãe tem quantos anos? 18? 28? 22. A mãe está 22 anos na Terra. A menininha, uma menininha, está há 1 ano. Essa menina, como é o nome dela? Sara. Ela, há 2 anos atrás, era um espírito que estava perto da mãe. Estava perto de você. Só que é um espírito amigo. Tanto que você engravidou e ela veio ao mundo. Tem outros espíritos em torno de você? Tem. Se você tiver mais filho, um deles vai vir. Aqui às vezes vejo mãe aí com 8, 9, 10 filhos, 11. Então, eles estão em torno de nós. Então eu preciso escolher a companhia que eu quero. A companhia. O André Luiz, vou pegar um outro exemplo do André Luiz, que ele nos conta, através do Chico, da mediunidade do Chico. Missionários da Luz, o livro. Eles fizeram uma reunião na casa de uma pessoa, e os espíritos estavam reunidos ali, e de repente o tempo muda, começa a chover, a trovoar, e fica um alvoroço na rua de espíritos. Tem espírito que tem medo da chuva, corre do fogo, da chuva, do trovão, e uns espíritos que estavam de cara feia, caras horrendas, foram direto para a casa da senhora. E o André Luiz levou um susto, que ele estava na janela. Eles vão nos atacar, eles vão entrar aqui. E o instrutor, mais experiente, ficou calmo. Eles não vão entrar aqui não. Eles foram direto para a casa da senhora para se proteger. Quando chegou ali, eles viram a barreira magnética, a luz, pum, desviaram, foram embora. Não entraram ali. Mas não entraram por quê? Por causa da prece daquela senhora. Estavam ali vários espíritos reunidos para socorrer outros espíritos. Então tinha proteção. Aqui, por causa dos estudos, das preces, dos trabalhos, é uma casa protegida. Não invadem. Não entram aqui. Se invadisse, a gente não conseguia ficar aqui. Entra quem pode entrar. Entrou hoje com vocês? Senta aí, fica quietinho, prestando atenção. Aqui não é lugar de bagunça. Quer ir embora? Vai embora. Igual vocês estão aí. Às vezes vem pessoas aqui que querem tumultuar. Eu vou e digo, você quer prestar atenção? Fica aí. Você não quer, vai embora. Você veio para aqui para quê? Para comer? Pode pegar comida, come e vai embora. Mas não atrapalhe a aula. Os espíritos, a mesma coisa, desencarnados. E se eles quiserem continuar estudando aqui na casa, indo e vindo, ou ficando aqui, trabalhando, querendo conhecer, por exemplo, uma colônia, nosso lar que é ligado a essa casa, a colônia Maria de Nazaré, onde ampara os suicidas, é ligado à nossa casa. Eu quero conhecer, eu quero trabalhar, eu quero servir. Então vamos estudar e vamos trabalhar. Como todos vocês são convidados a estudar e a trabalhar. Então a proteção daquela viúva, era uma senhora, uma viúva que tinha 3 filhos, fez com que os espíritos não invadissem a casa dela. Vocês teriam uma ideia. Então vou contar mais um exemplo, uns 4, esse é o 4. Uma vez eu estava atendendo a reunião de desobsessão. Vocês não botam o nomezinho ali naquela caixinha? Então a gente vai lá toda quinta-feira, abre aqueles nomes, abre aquela caixa ali, tira os nomes dali, faz uma irradiação, irradiar o pensamento. A gente faz uma irradiação. Jesus, proteja essas famílias, proteja os nomes dos desencarnados que foram colocados aqui.
Enfim, fazemos uma prece. A irradiação é uma prece também. E além dali, a gente faz a irradiação para a nossa casa, para os médiuns da casa, para os bairros vizinhos, pelas comunidades vizinhas, porque todos vêm aqui, de todas as comunidades. Toda semana a gente faz. Depois, a gente pega aquele, analisando cada endereço, a gente olha o endereço, sente, ou o guia fala no ouvido do médium, ou a gente sente na mão, e esse endereço aqui precisa de um socorro mais específico. A gente pega aquele papel ali de centenas que estão ali, separa para fazer o socorro espiritual no dia seguinte, né? E quem separa é o guia, um dos guias da casa, é a Cidinha que separa. Aí a gente lê o endereço, evoca o endereço. Estrada dos Bandeirantes, 12.312, Vargem Pequena. Estrada dos Bandeirantes, 12.312, Vargem Pequena. Eu estou lendo o endereço daqui, tá? Aí vem os espíritos daquele endereço. Às vezes do César Maia, do Santa Luzia, de Copacabana, da Tijuca, de Portugal até, de outro país, porque o familiar vem aqui, pede ajuda para o filho, pede ajuda para a filha, que mora distante, e olha aí o mérito do trabalhador. Os espíritos mandam atender. Então, uma vez, um grupo de espíritos, a gente perguntou, eu estou dizendo que fui eu, mas foi uma amiga minha, tá? Perguntou, o que é que vocês estão fazendo lá? Por que vocês estão na casa do fulano? Isso a gente sempre pergunta, né? O que vocês estão fazendo lá? Aí a gente recebe as respostas mais inusitadas possível. Ela me chama, estou lá porque ela me chama, eles me chamam. Estou lá porque eu tenho ódio, você não está vendo o que ele fez comigo? Tenho raiva deles, quero destruir eles. Quem é você para perguntar o que eu estou fazendo lá? Não sou obrigado a te dar a resposta. E aí, as respostas são várias. E a gente vai conversando, conquistando a confiança deles, porque tem que falar com amor. Porque, na verdade, todos estão ali precisando de ajuda, tanto o encarnado quanto o desencarnado que vem. Eles me chamam, olha só, eles me chamam, entrou em sintonia. Chama como? Indo a determinados lugares, indo a lugares que não deveria ir. Chamou, ela que foi lá, não fui eu. Aí um desses disse assim, eu estava passando na rua, andando, e quando eu olhei do portão, tinha uma discussão dentro de casa. Havia uma discussão. E eu parei para prestar atenção. Ele estava na rua, hein? Nem conhecia aquela família. E eles estavam discutindo sobre política. E ele disse assim, e eu gosto da política. E me simpatizei por um dos discutidores lá. E ele estava perdendo a discussão. E eu concordava com ele, então resolvi entrar para dar uma forcinha para ele. Aí ele entrou para influenciar o outro que estava discutindo, e depois não foi mais embora, acabou ficando lá. Como o ambiente da casa ficou tumultuado, a pessoa botou o nome ali, foi feito o socorro espiritual, e conversamos com ele, ele saiu de lá, resolveu sair, não me lembro mais da história, só me lembro até aí. Então vocês vejam, o espírito foi atraído pelo pensamento dele lá, da política, da discussão. Hoje a gente tem que ter cuidado com isso, porque alguns maus políticos, maus mesmo, o mal do mal, dividiu a nossa sociedade. Hoje nós estamos dividindo, é pobre contra rico, pobre contra rico, fulano é rico, preto contra branco, preto contra branco,
hétero contra homo, e por aí vai, e por aí vai. Então a gente tem que ter cuidado com essas discussões. Não vai levar a nada, a gente não discute. É igual futebol. Isso aí é uma analogia que se faz muito verdadeira. Eu torço para o Vasco da Gama, coitado do meu Vasco, né? Mas, desde criança que eu gosto do Vasco. Meu time perde, já caiu para a segunda divisão, já virou chacota, né, dos outros, mas ninguém vai me convencer de ser flamenguista, porque eu não tenho nada com o Flamengo, não é isso? Eu gosto do Vasco. Não vai mudar, não vai mudar. Então tem coisas que a gente não adianta discutir, porque não vai mudar o outro, então a gente fica calado, fica quieto. Então olha, a política atraiu para aquela residência aquele grupo de espíritos, e aquele que estava representando falou: eu entrei por causa da discussão. Estão vendo como a gente atrai? Por último, vou falar um outro exemplo, porque a 459, todas as questões seguintes são importantíssimas. Eu vou falar com calma semana que vem. Como vocês falam muito, já tem 45 minutos que vocês estão falando, não me deixa dar aula. Um amigo nosso, esse amigo lá do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, médium ostensivo, trabalhador da casa, tirou férias no trabalho, pediu licença lá à casa, falou: vou viajar, e foi viajar, foi lá para a Bahia, e lá na Bahia ele foi visitar alguns terreiros de Candomblé, conhecer, de Umbanda, visitou e veio para casa. Acabou as férias, voltou para casa. Quando chegou em casa estava doente, começou a ficar sem saúde, foi ficando doente, foi ao médico, o médico receitou remédio, não adiantou, ficou de cama, não conseguia mais comer, foi se milinguindo, como fala, definhando, foi se definhando. Aí avisaram lá no centro. Aí o nosso irmão altivo, que tem o nome aqui da nossa casa, foi lá visitá-lo. Vamos ver o que está acontecendo com fulano. Quando chegou lá, ele viu em torno do médium, da cama dele, dezenas de baianas, de espíritos, todas de baiana, vestido aquela roupa comprida. E o espírito, o doutor Erma, que estava como altivo, perguntou a elas: por que vocês estão aqui? E elas falaram: ele foi nos visitar, nós nos simpatizamos com ele é uma boa pessoa, então resolvemos trazê-lo de volta, acompanhá-lo na viagem de volta. Mas ele foi se definhando, está doente, nós estamos aqui para tentar ajudá-lo. Olha só, não eram espíritos maus, não. É lá do terreiro que ele foi visitar. Então ele é que foi chamar. Elas não eram más. Só que ele não conseguiu se sustentar com a vibração delas, porque era uma outra vibração, um outro tipo de vibração de pensamento. E ele, sentindo aquela vibração, adoeceu. Podia morrer. Espírito mata, gente, mata. Podia morrer, ficar doente, morrer. Aí o espírito médico, que é o doutor Erma, disse assim: olha, deixa ele comigo, quem vai cuidar dele agora sou eu. Eu sou médico e vou ajudá-lo. Agradeço a presença de vocês aqui, mas eu peço que vocês retornem lá para o lugar de vocês, que eu vou cuidar dele. E o altivo disse que viu as baianas saírem assim, deram uma volta e foram embora.
uma atrás da outra, em uma coluna, uma fila, né? Fila indiana. E foram embora. Aí o médium foi melhorando, com a saída delas, melhorando. Olha a lição que nós aprendemos. A gente não deve ir a qualquer lugar, principalmente médium. É uma vibração incompatível. Então você não deve poder, você pode tudo. Pode deixar a menina, pode deixar ela gritar, pode deixar. Pode deixar, ela está contente, ela está feliz. A gente não deve ir a qualquer lugar, porque as vibrações são incompatíveis. Embora ela não quisesse fazer o mal, porém a vibração delas era outra. Agora vocês imaginam você indo num pardieiro qualquer, num lugar de prostituição, num rock pauleira, num ensaio geral de uma escola de samba, você é um médium e você vai para um lugar desse, você vai sentir aquela vibração. E você não vai aguentar, você vai passar mal. Olha aí, esses espíritos vão se associar a nós pelo nosso pensamento. Aí eu vou lá num ensaio geral da Unidos da Ilha. Já ouviram falar no Unidos da Ilha do Governador? Eu morei na ilha há muito tempo. Não liguei muito para samba, mas se perguntar qual que você torce, ganhando ou perdendo, não influi nem contribui na minha vida. Mas como eu morava lá, União da Ilha. É uma escola simpática, né? É igual a América, é o time de todo mundo. Coitado do América. Não dá mais para mim, não dá para eu ir lá. Eu com um trabalho que tenho aqui na casa, eu ir para lá. Eu vou lá para a escola de samba bem longe, porque ninguém vai me ver lá do centro. Aqui eu vou ficar à vontade. Aí fui lá, vou para lá. Aí vão me ver, vão ver a minha vibração, eu vou atrair um monte de espírito para junto de mim. E às vezes não me querem nem o mal, mas eu não vou aguentar aquela vibração. Entenderam como é que acontece? Hã? Pois é. O teu filho escuta tudo e vê, né? Pois é. Até numa festa de aniversário, né? É o que diz Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como está aqui, nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E a gente vai atrair esses espíritos de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos. Fala. Vibração. Sim. Por exemplo, eu falei da escola de samba. Quem está lá é mau? Não. Gosta daquilo. Não é, você pode ter amigos que gostam de lá, ele vai para lá, ele vai beber, ele vai paquerar, vai namorar. Não é um ambiente para gente. Não é. Eu posso, quer ver, se entender bem? Eu vou abrir a casa aqui para
uma festa. Tem um salão bom, tem umas luzes aqui que dá para acender. Bota a luz azul aí, Priscila. Vê se não dá uma boa festa aqui no salão. Ó, com a luz azul, apaga a outra luz branca. Né? De noite, ó, vai ficar bonito, não vai? Aí eu digo assim, poxa, eu estou precisando de dinheiro para comprar a comida das assistidas. E o fulano quer fazer uma festa aqui. Então eu vou abrir para ele cantar parabéns na festa dele. Ele vai trazer bebida, ele vai botar um barman aqui, ó, aqui no púlpito, vai ficar um barman, já tem até o barman. E depois, como é que fica? A vibração que vai ficar aqui. Os guias da casa vão sair correndo. Ah, mas a minha intenção é incompatível. Agora eles vêm para brigar, para tumultuar? Não, vieram para a festa. Entendeu agora? Numa coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é um lugar de oração, de estudo, de trabalho. Tá? Entenderam bem isso? Então semana que vem a gente continua na 459. Vamos fazer a nossa prece e encerrar o nosso estudo. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos benfeitores aqui presentes, a você altivo, a minha amada Lourdinha, as irmãs queridas, pela proteção, pelo carinho, pelo amor de vocês. Aos benfeitores desta casa, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome desses espíritos queridos, do Eurípides, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado.